Guto na história e você na UFO. Historiografia, o que é isso? A porta dos desesperados! Aí vem o desespero. Aí vem o desespero. Relaxa. Esse vídeo não é uma aula, não é um curso sobre historiografia. Se você tiver interesse, manda o WhatsApp que eu te passo o link para minha aula explicando minuciosamente do que se trata historiografia. Esse vídeo aqui é só para atenuar a sua apreensão, dicas pontuais e diretas sobre como esse assunto é cobrado e como você deve responder. Então, veja, historiografia corresponde a um conjunto de métodos e técnicas de pesquisa em que os historiadores se amparam para reconstituir e, de certa maneira, representar o passado. Então, como isso é cobrado de você? Se pergunta geralmente qual a importância da criação, da preservação de estátuas, monumentos, museus, logradouros. Ai, o que é logradouro? Nome de rua, avenida, nome de monumento, viaduto. Como que você deve responder? Patrimônios, né, esses dispositivos, por assim dizer, de memória, eles são importantes porque eles sedimentam memórias e as memórias ajudam a criar identidade. E dessa maneira nós delineamos a história, delineamos um passado que exige a preservação de patrimônios e fontes históricas. Se pergunta também, como a história é uma construção narrativa? Ora, o passado é um quebra-cabeça multifacetado. E esse passado ele é suscetível a disputas. A história ela é parcial, depende daquilo que o historiador pensa, de qual lado, de qual faceta ele pretende se debruçar, que ele pretende exaltar, elevar e apresentar. O passado ele é sujeito a revisões, ele dialoga sempre com uma temporalidade e sempre pode ser ressignificado. Vide, por exemplo, a derrubada de estátuas recentemente de imperadores que até então eram idolatrados, ou então Cristóvão Colombo, que era sempre endeusado. Então, a história ela é sempre construída e vista de pessoas pertinentes ao seu tempo. Além disso, o que pode ser considerado fontes históricas? Ora, fontes históricas podem ser materiais, imateriais, orais. Por exemplo, uma cerâmica, né, uma armadura despedaçada, material palpável. Imaterial, uma canção, né, uma receita que é transmitida. Oral, uma lenda que é contada, um relato, um depoimento de uma entrevista. Tudo isso são fontes, ou seja, peças do quebra-cabeça que o historiador busca para remontar, para abrir o baú da história. A história é uma ciência parcial. A história ela é científica? Ela é uma ciência, ela obedece a métodos e técnicas de pesquisa, elaborada a partir de métodos e técnicas, porém é uma ciência parcial. Atualmente busca-se elevar, busca-se dar voz a sujeitos historicamente como mulheres, negros, indígenas, operários. Busca-se colocar esses sujeitos históricos em evidência, atribuindo a eles a capacidade de sujeitos ativos na história, capazes de formular e de escrever o seu próprio caminho. Então, basicamente, resumindo, você sempre deve exaltar que a história ela é parcial, ela é suscetível a disputas, ou seja, a história ela pode ter diversos enfoques. Foi golpe ou revolução? A história permite essas múltiplas abordagens e interpretações a um fato histórico, e a partir desse fato se reconstitui o passado a partir do olhar que o historiador dedica. Os autores mais citados quando cai questão de historiografia: Mario Del Priore, Mark Bloch, Eric Hobsbawm, René Rémond, Peter Burke, Lilia Moritz-Schwartz, Jacques Le Goff, Karl Marx, Hilário Franco Jr. Me manda mensagem no WhatsApp que eu te passo um documento com as principais citações. E também muitas obras artísticas são citadas nas questões de historiografia. Poemas de Carlos Drummond de Andrade, música de Pablo Milanese e Chico Buarque,
cinematografia, né, 11 Homens e uma Sentença, poemas de Bertolt Brecht, quadros do Salvador Dalí. Beleza? Perguntou sobre historiografia? É isso que eu acabei de narrar para vocês. A resposta é sempre dizendo que a história é parcial, suscetível a reinterpretações, a revisões históricas. Guto na História, você na UFO.